Olá, Regina Araújo falando, tudo bem com você? Eu desejo que sim. Hoje é domingo, 23 de agosto de 2020, agora são 10h40 da manhã. Bom, há 4 meses atrás eu fiz um vídeo falando sobre o setup 9.1 do Larry Williams, o criador desse setup, e que é muito utilizado, ensinado e dominado pelo não menos importante Alexandre Palex, mais conhecido como Palex. Eu fiz esse vídeo aqui, ó, disponibilizei no canal a regra de coloração, né, que colore os candles. Só que logo depois que eu postei esse vídeo aqui no canal, a regra parou de funcionar, porque a pessoa que disponibilizou essa regra lá no grupo do Facebook onde eu peguei, ela colocou um tempo de utilização, tá? As pessoas geralmente fazem isso quando elas vendem alguma regra ou algum indicador. Então, a regra parou de funcionar. Desde então, eu venho recebendo pedidos para a criação da regra como era antes e utilização dela aí no gráfico, tá? Então, eu estava devendo isso para você aqui do canal há algum tempo. E aí, depois de muito pesquisar, eu consegui criar através do editor de estratégias do Profit essa mesma regra com as cores que eu queria, que são 9.1 para compra verde e 9.1 para venda vermelho. E eu vou disponibilizar essa regra para quem quiser utilizar lá no meu grupo do Telegram. Vou deixar na descrição desse vídeo, ok? E para quem não sabe como importar essa regra para o Profit, dê uma olhada nesse vídeo aqui no canal, tá? Ó, esse vídeo aqui, onde encontrar e como importar indicadores para o Profit Chart. Eu mostro onde eu consegui a regra que foi disponibilizada nesse vídeo e mostro como você importa a regra para o Profit, tá? A nova regra que eu vou disponibilizar para você. Com a regra importada para o Profit, vamos às devidas configurações e explicações. Então, eu venho aqui para o gráfico. Eu tenho um gráfico utilizando o gráfico de candlesticks, que é o mais conhecido e mais utilizado aí pela maioria dos traders, tanto para futuros, que é mini índice e mini dólar, quanto para ações. E aqui do lado direito eu tenho o gráfico de Heikin Nash. Eu coloquei os dois gráficos aqui para mostrar para você a diferença entre um e outro e qual eu prefiro utilizar e por quê. Eu tenho utilizado bastante o gráfico de Heikin Nash e eu vou mostrar para você por que eu tenho preferido utilizar ele, tanto para operar futuros, né, mini índice e mini dólar, quanto para operar ações. Eu tenho aqui os candles nas cores branco e preto, num fundo cinza, para facilitar a visualização da regra. Se você não sabe como colorir os candles, dê 2 cliques sobre ele, ó, 2 cliques sobre ele, e ele vai abrir essa caixa aqui, ó, propriedades de Heikin Nash. Por padrão, as cores são vermelho e verde. Como a regra também tem essas cores, eu colori os candles de branco e preto, tá? Mas você pode utilizar da cor que você quiser aqui os candles, basta você ir alterando as cores aqui e deixar do seu gosto, tá? Como a regra pinta o candle de vermelho para venda e de verde para compra, por isso que eu coloquei branco e preto, tá? Aí fica a seu critério. Mas se você quiser utilizar com esse layout aqui, né, candles de compra branco e de venda preto, é essa configuração aqui. E aqui no detector de níveis é essa linha que acompanha o preço, eu coloquei em azul, ok? Feito as devidas configurações aqui, você clica em aplicar, ok. Se no seu gráfico não estiver aparecendo a linha que acompanha o preço, que é esse detector de níveis, eu vou mostrar para você como é que você insere. Você clica com o botão direito do mouse em cima do candle e você vai selecionar aqui, ó, detector de níveis. Pronto, ó, ele já trouxe o detector de níveis aqui. Ele vai aparecer para você por padrão uma outra cor. Para alterar a cor da linha que acompanha o preço, que é o detector de níveis, você clica 2 vezes aqui, ó, em cima do candle e ele aparece aqui, ó, detector.
Você pode alterar para a cor que você quiser aqui, tá? Ó, pode colocar qualquer cor. Colocar verde oliva, ó, aplicar. Note que mudou, tá? Põe a cor que você desejar. Deixar azul marinho mesmo. Toda alteração que você fizer aqui, clique sempre em aplicar. Ok. Pronto, gráfico configurado com as cores dos candles que eu quero utilizar, a cor de fundo do gráfico. Agora, o que eu vou fazer? Agora, eu vou inserir o setup 9.1 no gráfico, tá? As configurações do setup 9.1. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou inserir a média móvel. Para inserir a média móvel, eu vou fazer bem do zero, bem nível básico mesmo, tá? Porque aqui tem uns atalhos, ó, que eu poderia utilizar, tá? Então, eu vou fazer do básico, ó. Vou clicar com o botão direito do mouse no gráfico, inserir indicador. Vou digitar aqui, ó, ME, vai trazer média móvel. Essa média móvel, eu quero colocar ela dentro do gráfico. Então, eu tenho que selecionar aqui, ó, Reiki Nash, que é o meu gráfico, ele plotou a média aqui, ó. Clico em inserir, coloco 9 períodos, ok. Fecho. Agora eu vou configurar a média, tá? Vou clicar 2 vezes nela, vou colocar exponencial. Aparência, vou colocar um verde escuro. Verde escuro e vou colocar espessura 3, tá? Clico em aplicar, pronto. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colorir a média com a mesma regra do setup 9.1. Clico com o botão direito do mouse em cima dela. Inserir coloração. Inserir regra de coloração. Se ela não aparecer aqui, você vai clicar em mais. É a regra que eu disponibilizei para você baixar lá no grupo do Telegram. Eu sei que a minha regra tem o nome de regra cor média 9, é essa regra que eu vou disponibilizar para você. Seleciono. Eu quero que a regra entre na média móvel, então eu tenho que selecionar aqui, ó, média móvel exponencial de 9 períodos. E vou clicar em inserir, tá? Ó, note que a média está toda verde. E quando eu inserir a regra, ela vai ser alterada. Inserir, ok. Então, ó, quando eu tenho o setup armado no gráfico, a média muda de cor, tá? Então, eu coloquei a regra do setup 9.1 na média. E agora eu vou inserir essa mesma regra nos candles, tá? Como é que eu faço isso? Botão direito do mouse no gráfico, inserir regra de coloração, mais... Digito aqui, ó, RE, ele já traz a regra cor média. E essa regra eu vou inserir no gráfico. Então, eu deixo selecionado aqui o gráfico. Inserir, fechar. Pronto, ó. Agora, a mesma regra de coloração que eu tenho na média, eu tenho no gráfico. Então, note que quando o setup, que iniciou aqui, ó, setup 9.1 de compra, e virou aqui em cima para setup 9.1 de venda, os candles mudaram de cor e a média também, tá? Sinalizando setup 9.1 de venda, ok? Então, essa é a configuração básica, tá? É só isso que você vai configurar. Agora, eu vou inserir as mesmas configurações aqui no gráfico de candlesticks. Pronto, eu tenho as mesmas regras, que é o setup 9.1, configurado nos 2 tipos de gráfico, tá? Aqui, como eu disse para você, eu utilizei o atalho aqui dos indicadores, aqui eu mostrei para você do zero, do basicão, tá? Então, eu tenho aqui o gráfico de 15 minutos à esquerda e o gráfico de 15R à direita. Não tem correlação nenhuma
o fato de aqui estar em 15 minutos ou aqui no 15R, tá? Mesmo porque a formação do preço no gráfico de Heikin Ashi é totalmente diferente da formação do preço no gráfico de Candlesticks, tá? A fórmula utilizada para o fechamento e abertura dos candles aqui no gráfico de Heikin Ashi é totalmente diferente da utilizada aqui. Então, não tem nenhuma correlação pelo fato de ser 15 aqui, tá? Não quer dizer que 15 minutos equivale a 15R no gráfico de Heikin Ashi, ok? Que isso fique bem claro. Depois você pode até brincar aí com os gráficos, fazer uma configuração como essa, que você vai ver que não tem correlação nenhuma em relação ao tempo gráfico aqui com o tempo gráfico aqui, tá? No gráfico de Candlesticks, a gente vê muito mais ruído do que no gráfico de Heikin Ashi, e é por isso que eu prefiro o gráfico de Heikin Ashi, porque ele me mostra uma tendência mais clara e os movimentos mais limpos dos candles, tá? Olha só, aqui no gráfico de Heikin Ashi eu tenho essa configuração de entrada do setup 9.1 de compra. Então, se eu tivesse entrado aqui, ó, e tivesse saído lá em cima, ó, eu teria 827 pontos mais ou menos. E se eu tivesse feito essa mesma entrada aqui, ó, eu teria pego 597 pontos mais ou menos. Fica claro que os gráficos de Candlesticks me dão uma entrada atrasada e o gráfico de Heikin Ashi me dá uma entrada antecipada, tá? E você pode brincar aqui, ó, com os tempos gráficos, que você vai ver a mesma situação, tá? Ó. Olha como tem ruído, né? Bom, se eu diminuir aqui para 10R, ó, eu tenho mais ruído aqui também, ó. Tá? Tudo depende no gráfico de Heikin Ashi do renco que você vai utilizar, né? Lembrando que você também pode utilizar o gráfico de Heikin Ashi com o padrão Candlesticks, tá? Mas eu gosto de utilizar no renco. Então, beleza. Vou devolver aqui os 15 minutos, deixar como estava. Pronto. Agora eu vou mostrar para você 2 slides do setup 9.1 de compra e de venda, tá? Como eu disse no início do vídeo, ele é muito utilizado, ensinado e dominado pelo não menos importante Alexandre Palex, tá? Quem quiser saber mais sobre o Alexandre Palex, ele tem Instagram com o mesmo nome, tem canal no YouTube e ele domina muito bem esses setups do Larry Williams, principalmente o 9.1, tá? Então, vou mostrar aqui para você, ó. Tanto que eu estou dando os créditos aqui, tá? Aqui não tem criação nenhuma minha, é tudo coisa que já foi criada, tá? Não estou me apossando de nada de ninguém. Então, a gente tem aqui, ó, o setup 9.1 de compra, a gente tem a média exponencial de 9 períodos descendente, aí ela vira para cima. Nós temos um candle que fecha acima da média de 9 períodos, que é o nosso gatilho de entrada, ele que configura o setup 9.1 de compra. A minha entrada é na superação da máxima do candle que originou a entrada, que é o candle gatilho. Você marca a máxima e quando essa máxima que for superada, você executa a entrada. O stop é um pouquinho abaixo da mínima do candle que originou a entrada, né, do candle gatilho. Então, essa é a visualização do setup no gráfico, tá? Esse para compra. E para venda é o contrário, né? A gente tem a média exponencial de 9 períodos subindo, quando ela vira para baixo, e a gente tem um candle fechando abaixo da média de 9 períodos, a gente marca a mínima, o stop é na máxima que originou a entrada, que é o candle gatilho, e aqui a gente tem o setup ativado, tá? Isso aqui também é do Palex, tá? E aí a gente tem o setup ativado, ó, stop na mínima da vela que originou a entrada,
a entrada 1 centavo abaixo da mínima, né, do candle que fechou abaixo da média de 9 períodos. Aqui é 1 centavo porque a gente está falando de ação, mas de futuros, mini índice, mini dólar, você pode definir aí quantos pontos, né? Talvez meio ponto para dólar, 10 pontos para mini índice, enfim, aí você que vai definir, ok? Então, esse é a configuração dos setups de venda e de compra, ok? Vamos voltar para o gráfico. Agora, deixa eu mostrar para você aqui como se daria, né? Qual seria a evolução da entrada e do quanto você poderia ganhar utilizando esse setup, tá? Eu vou utilizar aqui, ó, essa ferramenta que chama risco e ganho, ó. Então, eu tenho aqui o setup, né, que originou a minha entrada, ó. Ferramenta risco e ganho na compra. Coloco a entrada um pouquinho acima. E essa ferramenta do risco e ganho está configurada para uma relação risco-retorno de 2 para 1, tá? Risco de perder 1 para ganhar 2. Então, se eu tivesse aí, na sexta-feira, por exemplo, né? Que esse aqui é o gráfico de sexta-feira, dia 21. Se eu tivesse, utilizando esse setup, e tivesse enxergado essa entrada aqui, do setup 9.1 de compra, e tivesse entrado, ó, com a relação risco-retorno de 2 para 1, eu estaria correndo o risco de, com um contrato, perder mais ou menos 190 pontos para um ganho de mais ou menos 380 pontos, tá? Se eu saísse aqui, ó, de acordo com a relação risco-retorno da ferramenta risco e ganho. E aqui, vamos ver se dá o mesmo resultado? Eu pego a ferramenta, aí a entrada, ó, a entrada aqui já é diferente, né? Porque se você olhar atentamente, você vai ver que no gráfico de candlesticks, o setup 9.1, como muitos outros setups, ele me dá a entrada com atraso. E aqui ele antecipa a minha entrada. E é por isso que eu tenho utilizado o gráfico de Heikin Nash, tanto para os estudos quanto para as operações que eu realizo em conta real. No mini dólar e no mini índice eu faço muito esporadicamente essas operações em conta real, porque eu tenho operado mais Forex e tenho feito algumas operações utilizando o gráfico de Heikin Nash em conta real para ações, tá? Tem alguns vídeos aí no canal. Então aqui, ó, eu estaria correndo um risco de perder 274 pontos para ganhar 543, enquanto aqui, ó, eu estaria correndo o risco de perder 189 pontos, mais ou menos, para ganhar 378. O valor, né, o valor, de acordo com o número de contratos, seria o mesmo, tá? O que eu quero que você se atente aqui é para as entradas, que no gráfico de candlesticks a entrada é atrasada e no gráfico de Heikin Nash a entrada é antecipada. E aqui eu tenho um stop maior e aqui eu tenho um stop menor, ok? Então, tudo isso deve ser levado em consideração. Eu estava procurando aqui uma forma de mostrar para você o setup 9.1 de venda, tanto no gráfico de Heikin Nash quanto no gráfico de candlesticks, no mesmo ponto em que se dá a configuração do setup, tá? Então, aqui, ó, no dia 19 de agosto, antes do fechamento, eu tenho o setup armado aqui e eu tenho ele armado aqui. Por que eu não posso procurar de acordo com o horário, né? Teria que casar esse horário aqui com esse horário aqui, com o que eu estou vendo no gráfico, né? Com o setup armado no gráfico. Porque, como eu já disse,
A formação do preço no gráfico de candlesticks tem uma fórmula, e no gráfico de Heikin Ashi tem uma outra forma, que não leva em consideração o tempo. Então, eu não posso buscar essas possíveis entradas com o mesmo ponto em dois gráficos diferentes, no caso de Heikin Ashi, por conta disso, tá? Então, eu tenho aqui, ó, o setup de venda armado aqui, ó. Tenho ele armado aqui. Lembrando que a ferramenta risco e ganho está configurada para a relação risco-retorno 2:1. Então, eu tenho aqui, ó, o setup armado, né? Ó, setup 9.1 de venda. O stop é na máxima do candle que originou a entrada. E de acordo com a configuração da ferramenta risco e ganho aqui, eu teria tido um ganho de 2:1, tá? Risco de perder 500 pontos para ganhar 1.015, tá? Antes do fechamento do dia 19, tá? E essa ocasião acontece aqui nesse gráfico, ó. Aí eu tenho o stop na máxima do candle que originou a minha entrada e a relação risco-retorno 2:1. O meu stop aqui estaria de 197 pontos mais ou menos, para um ganho de 395, tá? Então, mais uma vez eu falo para você, no gráfico de candlesticks, a entrada é atrasada, o stop é maior, e no gráfico de Heikin Ashi, a entrada é antecipada e o stop é menor, tá? Ó, aqui esse candle é o candle de mais ou menos 3 horas da tarde, ó. Aí o fechamento, ó, fechamento aqui foi às 17h45, né, nessa vela de 15 minutos, fechamento do dia 19. E o fechamento no dia 19 aqui no gráfico de Heikin Ashi, ó, aconteceu bem aqui. Ó, 17h53, tá? Porque se eu pular para o próximo candle, ó, já é o dia seguinte, ó. 9:05 do dia seguinte, tá? Então, por isso que eu sei que no gráfico de Heikin Ashi, essa entrada que deu aqui no gráfico de candlestick é exatamente aqui, tá? Ok? Ficou claro? Se alguém ficou com alguma dúvida, deixe aí no comentário do vídeo que eu respondo assim que possível, ok? Bom, então é isso, tá aí o setup 9.1, a regra plotada no gráfico, tanto no gráfico de candlestick quanto no gráfico de Heikin Ashi. Eu espero que você faça bom uso dela. Essa regra não tem tempo como a outra regra tinha, tá? Eu consegui criar aí, depois de muito estudo, essa regra sem colocar limite de tempo nenhum. Então, você vai poder utilizar aí pelo tempo que você quiser, ok? A única coisa que eu te peço é que, para você que está aqui assistindo esse vídeo, se esse vídeo foi útil para você, ainda que você não vá utilizar esse setup, mas você achou interessante, você achou um conteúdo relevante, importante, que pode ajudar outras pessoas, eu peço que você dê um like, porque quanto mais like esse vídeo tiver, quanto mais visualizações ele tiver, mais o YouTube vai recomendar esse vídeo para outros usuários, outros inscritos aí do YouTube, ok? Bom, então é isso, eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, eu espero que esse vídeo te auxilie de alguma maneira, e se ele te auxiliou, me agradeça dando um like, comente e compartilhe, e até o próximo vídeo.